Nós temos esse desafio de falar sobre este mundo oriental, não é? Ontem, na primeira palestra, nós apresentamos uma visão geral, um panorama geral dos desafios do mundo oriental como um todo, as grandes religiões, como os grandes blocos de resistência ao cristianismo, e nós começamos a palavra falando exatamente de como Deus havia impedido o apóstolo Paulo de dirigir-se à Ásia e o redireciona à Europa. Dentro da movimentação que tem havido na história, nós percebemos que esta fé cristã, ela andou se deslocando. Ela nasce na região do Oriente Médio, em Jerusalém, se espalha para aquela região e experimenta uma guinada ao Ocidente. Depois ela se prolifera pelo continente europeu e na época das grandes descobertas e navegações chega ao continente americano. Nesses últimos séculos, agora o eixo de movimentação foi norte e sul. O cristianismo começa a crescer mais nos chamados hoje países em desenvolvimento, tanto no continente africano como na própria América Latina, deixando os países desenvolvidos serem esses protagonistas ou expressivos em torno de números para a fé cristã. Mas como eu havia falado também, nessa segunda parte, eu gostaria de gastar um pouco mais de tempo falando sobre o islamismo. Foi objeto de pesquisa, da minha parte, de interesse, desde a época de seminário. Eu estava lembrando aqui, voltando a frequentar um ambiente de seminário, embora agora o de BH aqui, não é? E lembrando que alguns passagens de pesquisas exegéticas, eu procurei aqueles textos que falavam alguma coisa a esse respeito. O meu sermão de prova foi baseado no texto que nós lemos há pouco, de Gênesis 12, de 1 a 3. Então, aquela inquietação de dizer o que a Bíblia diz a esse respeito e como que isso pode nos afetar, já era uma coisa que me incomodava, mas com muito receio. Confesso para vocês que sempre tive uma admiração muito grande, mas muito receio de envolver-me com a obra missionária especificamente. Não sei quanto ao futuro, mas médio e longo prazo, o que é que Deus tem reservado. No presente momento, nós retornamos ao Brasil por alguns impedimentos, tanto diplomáticos como questões de saúde também, para poder experimentar um período de recuperação. Peço até que vocês orem pela família Montenegro, né? Esse é um período da história que eu não sei exatamente o que vai dar, o que vai acontecer. E eu transito com muita naturalidade entre esses dois ambientes, um ambiente pastoral, eclesiástico, da vida da igreja, e um ambiente missionário, que foi objeto de minhas pesquisas. Bem, quando nós pensamos no mundo muçulmano, é preciso que nós esclareçamos algumas coisas que geram algumas dúvidas na cabeça das pessoas. Primeiro deles, que nós estamos falando do segundo maior bloco religioso que há no mundo, que apontam as tendências demográficas que devem ultrapassar o cristianismo em algumas décadas mais aqui. É a religião que mais cresce no mundo. Esta religião nasce entre os povos árabes, mas não são os árabes mais os dominantes do Islã. Na verdade, o universo árabe é equivalente ao universo de fala portuguesa. O próprio conceito árabe é um conceito muito estranho ao povo árabe, é um conceito mais artificial do que propriamente um conceito natural entre eles. Árabes são mais os termos que os outros dão a eles do que propriamente o povo árabe dá para si mesmo. Tradicionalmente, dentro da história, se remonta, ou dentro de uma tradição, a origem do povo árabe à primeira descendência de Abraão, através de Ismael, e nós vamos explorar um pouco a base bíblica disso aqui, para entender algumas coisas a este respeito nesta manhã. A minha intenção é caminhar um pouco mais biblicamente a este respeito, e talvez no final algumas outras considerações gerais. Mas não são mais o povo árabe, o povo dominante dentro do Islã. A maior nação muçulmana do mundo nem árabe está na extrema Oceania, lá, Indonésia. Aquela Indonésia que tinha sido colônia dos presbiterianos holandeses, né, dos reformados, hoje é a maior nação muçulmana do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes seguindo o Islã. Uma religião predominantemente oriental, mas que principalmente através dos fatores da imigração recente, no final do século XX, para o início do século XXI, tem também estado presente no mundo ocidental. A maneira de expandir a fé tem algumas peculiaridades. Sempre houve, na história do Islã, um conjunto de fatores usados para a expansão da fé. Desde a proclamação propriamente dita, mas envolvendo poderio militar, e social, filosófico, cultural, há uma série de aspectos relacionados aí
até mesmo porque a ideia do Islã é uma ideia de unidade. Se tem uma coisa que nós acabamos sofrendo e perdendo dentro da nossa cristandade, foi a ideia de unidade. Nós, no mundo ocidental em particular, nós nos fragmentamos. É muito comum você ver a pessoa pensar em termos religiosos, ou a fé na ambientação religiosa, mas pensar em outras categorias, ou com outros valores em outras áreas da sua vida, como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Então, isso vai na contramão do pensamento. É comum também nós ouvirmos falar sobre as dificuldades que estão relacionadas à evangelização do povo muçulmano, porque, de fato, historicamente, nunca foi um tipo de trabalho com resultados estatísticos muito positivos. Uma pessoa que foi meu objeto de pesquisa acadêmico, é considerado o primeiro missionário cristão aos muçulmanos, um catalão. A Catalunha voltou à mídia agora, né, recentemente, por causa do plebiscito que eles fizeram lá, dos séculos 13 e 14. E, curiosamente, eu me aproximei dele na época do seminário, fazendo a disciplina de História das Missões, li sobre um homem chamado Raimundo Lully. Eu fiz, tem um Raimundo na história da igreja aqui que prestou. E aí, depois fui pesquisando mais, acabei pesquisando na pós-graduação e coisas desse tipo, e acabei me especializando um pouco nesse homem, né? Uma das coisas que ele dizia é o seguinte: é lamentável ver como o cristianismo, a cristandade, está com um nível moral e espiritual tão baixo, e para cada conversão de um muçulmano, nós temos dezenas de cristãos que se convertem ao Islã. Isso ele estava falando na baixa Idade Média, dentro daquela altura. Então o desafio era, e foi ele o primeiro proponente de uma filosofia missiológica para alcançar este povo, defendendo o estudo, e aqui extremamente vanguardista, da língua árabe, da filosofia muçulmana, a filosofia oriental ligada ao muçulmano, da própria religião, e também escolas preparatórias para missionários levarem o evangelho em argumentos lógicos e racionais para alcançar os muçulmanos, em plena época das cruzadas. Curiosamente, este homem também dava apoio às cruzadas, mas no sentido militar, e no sentido de reconquista, que aqui cabe uma outra discussão para nós entendermos, e temos um considerável prejuízo de fazermos essa leitura por causa do revisionismo histórico, que tem taxado de uma maneira extremamente negativa tudo o que diz respeito ao que o cristianismo fez no passado. Mas sendo ele mesmo um cidadão de Palma de Maiorca, viu o seu país, ou seu pedaço de terra, sendo invadido pelos muçulmanos. A sua família era família nobre, o seu pai trabalhou nas cortes do rei Jaime I, lá de Maiorca, e eles tomaram parte, foi na sua geração que os maiorquinos conseguiram o governo novamente, ou a posse da sua terra. É neste sentido que nós temos que entender também uma boa parte desse embate. Agora, o ponto de lamento que nós vemos, e esse é um registro dado também por um historiador chamado Richard Fletcher, na obra que foi uma das principais referências teóricas que eu usei, chamada A Cruz e o Crescente. Este estranhamento entre o cristianismo e o islamismo existe desde o início. Essa tensão esteve presente desde a expansão muçulmana, no século VII ainda, no Oriente Médio, e nós nunca conseguimos vencer essa barreira. É muito mais um antagonismo, um embate, um choque de culturas e religiosos do que uma aproximação, até mesmo da parte dos cristãos. As cruzadas pioraram essa situação significativamente. Você pode dizer, mas faz tanto tempo as cruzadas, né? A nossa memória histórica ainda faz referência a isso, mas para um povo que é milenar, nós não estamos falando de um povo que tem uma história como a nossa, de alguns poucos séculos, mas de milênios, não é? Então, o que ocorreu ainda é uma espécie de história recente, né, marcada, e as tensões estão postas. Você possivelmente já deve ter ouvido alguma vez alguém falando ou pregando, eu mesmo já ouvi, não poucas vezes, até em conferência missionária, sobre o erro estratégico de Abraão, quando se juntou com Agar, e o resultado foi aquele povo que veio, não é? Então, eu gostaria de lhe convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos caminhar com 3 passagens bíblicas aqui, para entender um pouco da origem do povo ismaelita, que, segundo a tradição, é o povo formador do povo árabe, que, por sua vez, veio a criar a religião islâmica. No livro de Gênesis, capítulo número 16, nós lemos o seguinte: Ora,
Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer-Lahai, está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, seu filho que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te agradecemos por estarmos reunidos neste lugar, tomarmos parte nesta conferência missionária produzida aqui neste seminário, Senhor. A nossa vida está diante de Ti. É diante de Ti que vivemos, mesmo quando a nossa consciência está fraca neste sentido. Mas neste momento nós suplicamos a graça do Teu Espírito a nos iluminar e a nos dar uma forte consciência da Tua presença, que é a única realidade possível de transformar a vida humana. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós estamos num período muito antigo da humanidade, cerca de 2000 anos antes de Cristo aqui. A sociedade simples, foi naquele pedaço de chão do Oriente Médio que surgiram as primeiras grandes civilizações mesopotâmicas, mas nós estamos num período chamado patriarcal. Não havia um Estado judeu aqui, não havia ainda um Estado de Israel, ou mesmo uma nação. O Senhor chama lá do meio da região da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, um casal idoso já, com mais de 70 anos, Abraão e sua esposa Sara, que era estéril, tinha um nome diferente, Abrão, Sarai. Eu vou me referir já com o nome final, porque é quase que automático a gente chamar Abrão de Abraão e Sarai de Sara, né? Lembra que nesse período do capítulo 16 ainda tinham aqueles nomes, Deus só muda depois, uma letrinha só, fica fácil da gente reconhecer, não é uma mudança tão grande. Pois bem, Deus chama este casal e manda para essa terra, que eles não sabiam qual era ainda, a terra prometida. Ao chegar lá, eles se deparam com aquela situação, e estão diante de uma terra, eles já são idosos, havia uma promessa de Deus de fazer deles uma grande nação, ter uma vasta descendência, e o tempo foi passando, mais de 10 anos, e nada acontecia. Sara então se aproxima de seu marido e diz: olha, Abraão, é o seguinte, Deus me impediu de dar filhos, eu não tenho condição de dar filhos, está no verso número 2 aqui. Então é possível que esta promessa que Deus fez para a gente venha de uma maneira alternativa, mas possível também. Uma vez que havia escravidão naquele tempo, o escravo era considerado propriedade de seu senhor, a escrava seria considerada a propriedade dos seus senhores, de Abraão e de Sara. E a lógica de Sara foi muito simples, ele diz: olha, nós temos um outro útero, esse aqui não está funcionando direito, mas tem um alternativo aqui, que Deus nos deu também, através da escrava, quem sabe não é através dela que virá essa descendência que Deus prometeu. Então, eu gostaria de propor que nós tentássemos essa descendência de Deus aí através de Agar, que é esta serva. Abraão disse: tá bom, né? Se você quer, eu vou fazer esse sacrifício. Né? Então, se junta lá com Agar, e o texto sagrado nos diz que ela engravida.
depois de 10 anos que eles haviam habitado. Ele a possuiu, ela concebeu. O verso número 4 nos diz um dado curioso. Vendo Agar que havia concebido, ela desprezou a sua senhora. Sua senhora passou a ser desprezada. Imagina a situação aqui. A escrava, agora engravida do patrão, do seu senhor, e agora começa a esnobar da sua senhora. Ai, Sara, eu estou com enjoo hoje, esse bebê aqui na barriga está me dando um desconforto tão grande. Dá para você trazer um pouquinho de água para mim, por favor? E me liberar das atividades de hoje, né? E aquilo foi enchendo a paciência da Sara, que chega para Abrão e diz, olha, esse problema que você fez, você inventou de namorar essa escrava aqui, agora ela engravidou e está crescendo para cima de mim, embora tivesse sido a proposta de Sara inicialmente. Verso número 5, né? Eu disse, eu te dei essa mulher para você a possuir, ela concebeu e agora está disponível. Que Deus julga essa situação. Você está omisso, não está fazendo nada, né? A nossa escrava está passando por cima da sua situação e veio para cima de mim. O que Abraão fez, como foi bem típico dele, essa era uma das tentações comuns na vida de Abraão, é ter uma certa conivência com as opiniões da sua esposa, né? Isso veio no primeiro momento, e aqui também ele disse, olha, eu não vou meter em briga de mulher não, você tem toda a autoridade, resolva com ela aí esse problema, isso é problema de vocês, né? Nós entramos num acordo aqui, né? Eu tive com ela engravidou, agora resolva você mesmo com a sua escrava. Aí Sara disse, era só isso que eu queria. Entrou na tenda, fechou a cortina e disse, agora é conversa de mulher para mulher. Olha para cá, Agar, você está pensando que você é o quê? O texto sagrado nos diz que ela a humilha. Sara humilhou ela e ela fugiu da sua presença. Você está pensando que você é o quê? Você é uma escrava, você não é nada. Você não é dona nem do seu nariz. Você está aqui, você é propriedade nossa. Você não é nem mãe dessa criança que está aí, é nosso filho através de você. Você não é nada. E deu aquele esculacho. O que Agar fez? Ela não aguentou, experimentou aquela oportunidade e fugiu. Nos diz o texto sagrado que ela saiu. No verso número 7 nos diz que tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, Deus fala com ela. Olha a situação aqui. Uma mulher grávida, todos nós sabemos que o início da gestação e o final são os períodos mais delicados, né, dentro de uma gestação. A maior parte dos abortos ocorre no início da gestação. Mas aquela mulher não aguentou e disse, olha, sabe uma coisa? Eu sou pobre, mas eu sou limpinha, não vou ficar ouvindo esses desaforos aqui não. Vim trabalhar com esses homens aqui, um povo doido, ela me manda deitar com o marido dela, eu deito, depois ela vem para cima de mim dizendo que eu fiz uma coisa errada. Sabe uma coisa? Não tem que aguentar e levar esse desaforo não. Fui. Foi embora. Saiu. Estava no deserto. Possivelmente ela estivesse se dirigindo pela localização para a sua terra de origem, que era o Egito. É uma caminhada deserta. Vocês lembram de Moisés, quando saiu do Egito, fazendo um caminho contrário aqui. Grávida, sem recursos, fugiu de última hora, na madrugada ali, estava passando risco real de morte quando Deus aparece para Agar. Isso é um dado curioso. Porque na revelação bíblica, a teofania, a manifestação especial de Deus, não é uma coisa comum. Ela é especial. Ela ocorre pontualmente, em circunstâncias mais pontuais e com propósitos mais específicos. E ainda mais raramente é uma teofania de Deus para uma mulher. Poucas foram as mulheres para as quais Deus apareceu de uma forma especial, se revelando e falando. E uma dessas pessoas foi Agar, nesta ocasião aqui. Deus aparece para aquela mulher escrava, fugida da casa dos patriarcas, Abraão e Sara, correndo o risco de morte, caminhando no deserto, grávida, sem manutenção, sem recurso. E o texto sagrado nos diz que Deus falou para Agar o seguinte: de onde você vem? Para onde você vai? Aquelas velhas perguntas, né? Don't to him, ponto high, né? O que você está fazendo da vida, mulher? Dando a oportunidade para Agar falar para Deus o que tinha. E ela responde, ele diz, olha, eu fujo da presença de Sara, a minha senhora. Eu não aguentei, Deus. A opressão foi muito grande. Discurso marxista. A opressão foi muito grande lá, não estava aguentando, minoria, escrava, oprimido, então estava muito grande aquele negócio, não aguentei, fugi, fui. O Senhor lhe diz no verso 9 então, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. De uma forma muito curiosa, Deus que conhece as nossas dores também, que nos ouve nas nossas aflições, Ele não nos poupa das nossas responsabilidades. Se é verdade que Sara humilhou Agar naquela situação, é verdade que Agar teve culpa naquela história também, porque esnobou da sua senhora. E Deus diz, eu vou cuidar de você, mas vou cuidar lá onde você estava.
você teve erro nessa história aí também. Então você vai voltar para lá e vai se humilhar e dizer, não, eu exagerei, eu esnobei mesmo. Muito curioso, não é? Porque mesmo ela sofrendo, Deus a chama para fazer essa postura. Só que não ficou só nisso a palavra do Senhor. Deus continua, verso número 10. O anjo do Senhor disse para Agar, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Promessa típica da aliança, que Deus fez a Abraão. Farei de ti uma grande descendência. E é isso que Deus diz para Agar, eu multiplicarei a sua descendência. É verdade que nós já vamos perceber aqui que as promessas que Deus faz a Agar e a sua descendência estão mais ligadas aos aspectos naturais da aliança. Os aspectos redentivos e sobrenaturais Deus reservou a Isaac, só antecipando um pouquinho. Mas os naturais são presentes e Deus está assegurando, eu multiplicarei a sua descendência. Presta atenção que isso é importante. Isso vai na contramão de alguns relatos que diz que aquilo foi um acidente, um erro, uma coisa que aconteceu, não era para ter acontecido, por isso que está essa desgraça por aí. Deus diz, eu multiplicarei a sua descendência. E ele diz mais, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste, darás à luz um filho a quem chamarás Ismael, que significa Deus ouviu. É Deus quem dá o nome do filho de Agar. Não foi ela que escolheu. A semelhança de pessoas com missões e com vocações especiais na Bíblia, como João Batista, como o próprio Senhor Jesus e outros tantos, Deus diz, olha, esse será o nome, e o seu nome tem um significado redentor, tem um significado de intimidade de Deus. Deus ouviu, é este que será o nome deste filho aí, porque o Senhor te ouviu e te acudiu na tua aflição. No verso número 12, Deus anuncia uma palavra profética sobre essa descendência, que marca o povo descendente de Ismael, os ismaelitas. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteira a todos os seus irmãos. Quando nós ouvimos jumento, na nossa cultura ocidental e brasileira, nós entendemos como um xingamento, porque assim é usado. Ah, seu jumento. Se alguém falar isso, fica... Deus falou isso sobre o filho de Agar. Imagina, mulher grávida, vai para o consultório, o médico está passando o ultrassom lá e diz, olha, ele tem um chute forte, parece um jumento, corre risco de apanhar, não é verdade? Um médico desse. Deus falou isso e Deus não peca, nós pecamos, Deus não. Na imagem bíblica, o jumento não tem a conotação negativa que tem na nossa cultura ocidental. Pelo contrário, ela é positiva. Ela está entre as atribuições e características de bênção que Deus dá aos filhos de Issacar. Quando Jacó vai abençoar os seus filhos, Issacar diz, ele será como um jumento. O texto bíblico também fala do jumento no livro de Jó, como sendo aquele animal capaz de sobreviver aos ambientes difíceis, hostis, resistente, pequenininho, mas proporcionalmente um bom custo-benefício. O interior nordestino sabia disso, até uma geração atrás começaram a usar moto. Até uma geração atrás era o jumento quem fazia hoje o pessoal está de moto. Então veja que a imagem bíblica, que é diferente da nossa, apresenta uma outra maneira. Um povo resistente, capaz de sobreviver, agora de uma personalidade extremamente forte, que não se dobra facilmente, que terá opinião muito firme, e que é conflituoso, habitará fronteira aos seus irmãos e haverá conflito. Gente, isso é uma profecia clara do povo árabe depois. Um povo tribal, resistente, capaz de sobreviver numa das regiões mais inóspitas do mundo, dividida em tribos. Árabe é uma construção artificial, como eu falei. Eles se identificam muito mais como os descendentes de, que entre si competiam com extrema capacidade de resistência, de lutar pelo seu próprio direito, pelo aquilo que acha. Está contido aqui. O texto sagrado nos diz no verso 13 que ela invoca o nome do Senhor. Agar invoca, adora a Deus com quem falava e diz, tu és o Deus que vê, tu me viste na minha aflição, no meu sofrimento, até no meu pecado aqui, tu me viste, tu me resgataste. E ela chama aquele poço de o Beer Lairoi, que é o Senhor me viu, aquele que me vê, este é o lugar daquele que me vê. Ela volta para casa, para a tenda, na verdade, né, de Abraão e de Agar,
E o texto sagrado nos diz nos versos finais que ela deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho, que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. O que é que isso indica? Que os patriarcas receberam Agar de volta, ouviram o seu relato, a sua explicação, muito provavelmente o seu pedido de perdão, disse: eu abusei da minha situação, a acolhem de volta. E Abraão, que tinha a chance de dar um Abraão Júnior, não batiza o seu filho de Abraão Júnior, mas sim de Ismael, o que nos mostra que ele deu crédito à narrativa dessa escrava que saiu e diz: olha, Deus apareceu para mim e me mandou voltar. E ele coloca o seu filho, imagina, 86 anos, que chance ele teria de colocar Abraão Júnior, né? E agora ele chama Ismael. Capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no calor do dia, no maior calor do dia. Levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. E responderam: faze como disseste. Aproximou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor e farinha, faze um pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenro e bom, deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e os 3 preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, te dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor uma coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Presta atenção a este relato aqui. Cerca de 13 anos depois, as coisas continuavam como estavam. A diferença é que agora havia um filho de Abraão circulando entre as tendas. O filho de Abraão com Agar, Ismael, adolescente, lá estava. Quando Deus aparece novamente a Abraão, já beirando 100 anos de idade. Sara com 90 e tantos. Não bastava o fato de Sara ser estéril, ela tinha entrado aqui definitivamente, chegou na menopausa e não mais tinha o seu ciclo normal como corre toda mulher. A Bíblia costuma usar uma linguagem muito eufêmica para falar dessas questões ligadas às intimidades, não é? Então disse assim: havia-lhe cessado o costume das mulheres. É uma forma diferente de dizer: olha, ela parou o seu ciclo ovulativo, não é? De uma maneira eufêmica. Não é que ela parou de ir no shopping ou coisa desse tipo, não, né? Esses costumes aqui é outro, né? De gostar de se perfumar, nada disso, né? É uma outra coisa. Mas dentro daquele contexto, o Senhor aparece para Abraão. Algumas coisas são descritas aqui que é muito interessante. O povo árabe, possivelmente seja dos povos que há nesse contexto oriental, que mais preservaram traços culturais dos antigos semitas. Os judeus se dispersaram pelo mundo, foram para a Rússia, Europa e tudo mais, voltaram muito mais com uma consciência étnica do que com valores culturais ou um perfil cultural de dinâmica próximo. Você encontra semelhança muito maior. E eu vi muitas coisas semelhantes a isso aqui. A maneira de fazer o pão, até hoje, é muito semelhante. A farinha espalhada por cima de um tacho quente e assa o pão de borralho, né? Que naquela época era assado simplesmente numa pedra quente, e hoje é um tacho quente. Tivemos a oportunidade de comer isso. Esta comida feita à base de leite e derivados de leite, iogurte no meio da refeição, para nós é sobremesa, né? Os libaneses ficaram escandalizados. Quando a gente chegou lá, trouxeram uma taça de iogurte, eu falei: tem açúcar, eu vou comer como sobremesa. Que coisa, né? Isso aqui a gente come junto com arroz, não, o iogurte. Pois bem, fantástico. E come bem. Este traço aqui é um traço da hospitalidade semita, presente profundamente no meio do povo árabe e levado até para a religião muçulmana. Não importa nem mesmo a sua religião. A hospitalidade é um traço desse povo, de receber, diz: não, vou preparar comida e preparar aqui. E o fizeram.
essa visita, mais uma vez uma teofania, Deus se manifestando através de uma concretização, né, uma encarnação teofânica aqui, de tal maneira que eles comeram e comeram para valer, não é? Então assim, é bem árabe mesmo esse negócio aqui, nós fazemos isso e fazemos bem. A última vez que eu estive no continente arábico, na Península Arábica, eu fui visitar um colega lá, e teve uma ocasião que eles me chamaram para fazer uma visita ao proprietário da casa que alugava para ele, que tinha ido fazer uma cirurgia fora, estava se recuperando da cirurgia, muçulmano, e nós chegamos lá e fomos fazer uma visita, e quando chegou lá estava o sheik da mesquita, né, o pastor deles lá, com outras pessoas, nós sentamos no chão, e uma comida foi servida bem dentro desse estilo árabe mesmo, sentado no chão, chega a comida, uma porçãozinha de água, um pote com água para você lavar a mão, que você come com a mão mesmo, né? O prato central servido, você imagina a sua região que você vai comer, e vai se servindo lá com a mão, como uma pizza, imagina uma pizza que você divide naquelas fatias, você diz, bem, a minha fatia é essa aqui, imaginário, né? Mais ou menos com a disposição que você tem para comer, e vai. Essa hospitalidade lá junto está um traço presente, marcante até os dias de hoje, você vê. Um outro traço que está presente aqui nesse texto, e que foi na verdade acentuada na cultura islâmica, é a distinção entre macho e fêmea, entre homem e mulher, na cultura. Quando Deus está falando com Abraão, ele pergunta para Sara, ele diz, ó, Sara está na tenda ao lado aqui. As casas, em linhas gerais, por onde eu estive, elas são compartimentadas, em departamentos. Então você tem a sala dos homens e a sala das mulheres. Não há uma convivência de ambos os sexos juntos dentro do ambiente. Parece congregação cristã, né? A casa. Então você entra lá, os homens vão para um aposento, as mulheres vão para outro aposento, e assim ficam, conversando com a intimidade que se dá dentro do gênero. Isso é uma forma tão curiosa, porque isso está presente até na língua. Os que são estudantes aqui sabem que o hebraico traz a diferenciação de gênero na segunda pessoa, tem o tu masculino e o tu feminino, o árabe também traz isso aqui. Então são alguns traços de similaridade que há, que são muito curiosos. Mas, desse texto, eu gostaria de chamar a atenção a esta conversa de Deus com Abraão, envolvendo Sara aqui também. Quando Deus pergunta sobre Sara, Deus diz, olha, ela está aqui na tenda ao lado. Deus então diz, olha, daqui a 1 ano, eu voltarei e Sara terá dado um filho para você. A Bíblia nos diz no verso número 10 que Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele, né? Deus falando com Abraão, e ela, o que está dizendo ali? Estava lá atrás da tenda, no compartimento da mulher lá, ouvindo aquela conversa. O texto nos diz que eles já eram de idade avançada, Sara já tinha passado o seu ciclo reprodutivo, embora fosse estéril, mas agora definitivamente não tinha mais condições de ter filhos. E nos diz o verso número 12 que ela se riu no seu íntimo, quando Deus disse, Sara vai dar um filho para você. Ela riu, verso número 12, riu no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também é o meu Senhor, terei eu ainda prazer? Quando eu era bem mais nova, há quase 20 anos atrás que saí, eu vim com essa esperança de que Deus desse, mas agora, ela está chegando perto dos 100 anos de idade, entendeu? Ela riu no seu íntimo, é agora que vai acontecer? Na mesma hora, nos diz o verso número 13, que o Senhor que tudo conhece, se dirige a Abraão e diz, por que Sara se riu no seu íntimo? Dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? O Senhor questiona Abraão sobre a incredulidade de Sara. Acaso para Deus há alguma coisa difícil para acontecer? Pois eu estou assegurando, daqui a 1 ano, ela dará à luz um filho. Eu voltarei e ela terá dado à luz um filho. O verso 15 nos diz que Sara, receosa, negou, dizendo, não, Senhor, eu não me ri não, que é isso? Eu acredito no Senhor, tudo que o Senhor faz é possível fazer. Eu ri, duvido, imagina, Sarinha, jamais. Né? Gente, impressionante este relato, não? Olha o contraste dessas duas mulheres. A egípcia, que não veio descendente, chora, Deus ouve, ela adora a Deus, ela ouve a promessa do Senhor, ela volta para o seu Senhor, se humilha, narra tudo que tem, diz, esse lugar é testemunho do que Deus está fazendo. Sara, a matriarca, a mãe na fé, aquela que creu, pelas promessas, nos diz o texto de Hebreus, neste momento, vacilou, não creu, duvidou, Deus a repreende, e ela nega, não, que é isso, Senhor, quem sou eu para não crer na tua palavra? Eu sou crente em Jesus, reformada, né? Que negócio é esse? Eu creio, eu sou daqueles que perseveram.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, fantástica, eu vejo aqui nesse texto. A igreja é fruto da soberana vontade de Deus, não é da capacidade humana. Não é nem mesmo da capacidade humana da igreja de produzir igreja. Nós, por nós mesmos, nós vamos na esteira da incredulidade. Nós não admitimos publicamente, mas eu não tenho dúvida que um dos motivos pelos quais nós não nos dirigimos a alguns segmentos do mundo, não vamos, é porque nós temos uma incredulidade prática de que de fato Deus possa fazer. Ela não é verbalizada, mas o texto sagrado nos diz que o amor lança fora o medo. E por que repousa sobre nós o medo do contato de fazer? Ninguém vai converter. Bem, a questão da conversão está nas mãos de Deus. O que esse texto deixa bem claro, e eu não tenho dúvida de que Deus escolheu um casal estéril, e além de ser estéril, esperou essa mulher definitivamente acabar qualquer possibilidade. Ela parou de ter o seu ciclo menstrual, para dizer, agora está na hora de eu dar o filho, para que fique absolutamente claro, que quando houver povo de Deus, só haverá pelo meu poder, atuando através das pessoas. Não é pela capacidade natural. A igreja não se produz naturalmente, nem por capacidade do homem de produzir igreja. Filho da aliança, gente de fé, é Deus quem o faz do impossível possível. E muitas vezes a igreja é a parte que não crê nisso. Mas Deus faz, mesmo quando nós não cremos nele. Isso não tira a nossa responsabilidade, é uma culpa, como Deus confrontou Sara aqui, e ela negou ainda que tinha duvidado. Disse, não, eu jamais. Nós estamos vivendo um tempo curioso, porque dentro dessas visitas que fiz ao Oriente Médio, conversando com alguns missionários que lá estavam, eu ouço o relato de que estas últimas gerações têm testemunhado conversões que foram aguardadas durante séculos. Não foi incomum pessoas darem a sua vida inteira sem verem um único convertido em meio dos povos árabes. Mas agora começa a haver algumas conversões. Nós não sabemos qual é o volume, não sabemos quantos dirão. Mas eu lhe convido para virar mais 2 páginas, chegar em Gênesis capítulo 21. E aí eu compartilho a terceira porção. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumprira o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dela, levantou a voz e chorou dele. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e o deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Esse texto aqui nos apresenta outros dados importantes para nós entendermos a missão aos ismaelitas. Veja que o texto nos começa narrando como Deus cumpriu essa promessa. Deus visitou Sara,
E como havia dito e havia prometido, ela concebeu e deu um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado. Abraão chamou o seu filho, cujo nome não foi dado por Deus, diferente de Ismael, foi dado por ele mesmo, Isaque, que em hebraico significa risada, numa espécie de ironia redentora, porque a primeira risada relacionada a Isaque foi a risada de incredulidade. Quando Deus falou, ela vai dar uma luz, ele dá uma risadinha, quem falou que você é grávida agora? Só que agora ela diz, aqueles que ouvirem essa notícia vão se rir comigo, que eu, mesmo não tendo crido, recebi o filho da promessa de Deus, agora, naquele momento. Isaque, risada. Se a gente fosse daquela teologia do nome, né, de que o nome carrega bênção e maldição, estava lascado, né? O povo de Deus ia ser os ismaelitas, Isaque ia ser o povo irônico, né? O povo das risadinhas, né? Mas o nome não carrega consigo um valor espiritual. Carrega, sim, dentro em culturas mais tribais, uma história, um enredo, uma narrativa, né? Como ocorreu com Ismael, Deus mesmo deu, e aqui com Isaque também, uma risada. Pois bem, o texto sagrado nos diz que ela deu e ficou feliz, recebeu o seu filho. O texto sagrado nos diz ainda que Isaque foi desmamado, verso número 8. E naquele dia que foi desmamado, foi dado um grande banquete. Isso não faz muito sentido para nós ocidentais, porque nós estamos num ambiente bem distante daquele lá. Considere uma época que você não tinha medicina, e é sabido hoje que a primeira parte de desenvolvimento, de proteção, vem pela amamentação. O bebê recebe os anticorpos da sua própria mãe através do leite. E se costumava antes se amamentar até mais tarde. Hoje estão cortando cada vez mais cedo o período da amamentação, por vários fatores estéticos, por alternativas, né, e por aí vai. Mas se amamentava até um período mais... Isso nos choca um pouco. Eu me lembro de uma cena de eu ver um menino no metrô de São Paulo, correndo, e de repente ele chegou na mãe, levantou a camisa e começou a mamar. Eu falei, que coisa, que esse menino está fazendo aqui? Um menino cheio de dente lá, mamando, né? Isso é meio estranho para nós. Mas naquele tempo se mamava até mais tempo, e de tal maneira que o desmamar era uma espécie de celebração de que sobreviveu. Ambientes mais hostis, uma medicina mais precária. No tempo passado, eu venho de uma região que, conversando com pessoas mais antigas, é costume você ouvir gente dizendo o seguinte: olha, eu tive 12 filhos e criei 8. O que ele estava querendo dizer com isso? Que 4 morreram, provavelmente na primeira infância, por uma série de fatores. Essa festa foi dada porque significava vingou, sobreviveu, passou daquela fase final, agora esse cara vai crescer. O texto sagrado nos diz então, na sequência, que Sara viu o filho de Agar, a egípcia, a qual havia dado a luz a Abraão, caçoando de Isaque. Paulo, explicando esse texto, usa uma palavra mais forte, diz que Ismael perseguia Isaque. Olha a cena, um adolescente vendo agora um filho que veio, um irmão que veio mais de 13 anos depois, 14 anos depois, que cresceu, e agora recebendo toda a atenção, uma festa e tudo mais. Aquele irmão mais velho, né, que fica tirando um barato do irmão mais novo. Anda direito, moleque, sabe nem andar, não sabe falar, anda parecendo um camelo manco, se apruma aí, Isaque. Jogava pedra, não é que nada, esse cara é mole, mimado da mãe, do pai, porque é o filho, aquele tipo de coisa. E aquilo cresceu. Sara olha aquela situação, chama Abraão na tenda e vai ter outra daquelas conversas. Vamos discutir a nossa relação. Né? Fecha a tenda, diz, nós temos que ter uma conversa séria aqui. No verso número 10, Sara se aproxima de Abraão e diz, olha, rejeita essa escrava e o seu filho. Porque o filho da promessa que Deus deu é Isaque. Esse rapazinho aí que está jogando pedra e pegando, ele vai querer um espaço que não é o de Deus. Por ser o mais velho, ele vai querer depois reivindicar, ele está muito folgado, olha como ele está tratando. Se você não fizer nada, por conivência, você está indo contra aquilo que Deus tem. Tome postura de homem e resolva isso, expulsa essa mulher com esse cara, porque senão isso vai dar problema para você. Desse jeito assim. Só que agora a situação é diferente. Depois de 15 anos, você não tem uma escrava grávida que fugiu simplesmente. Ismael não era nada de Sara diretamente, mas de Abraão era. Era o seu filho, o seu primogênito.
Abraão ensinou a fé a Ismael. Esteve presente no dia da circuncisão. O que de alguma maneira nos indica que em alguma medida Ismael abraçou a fé também. Porque ele foi circuncidado já adolescente. 14 anos de idade, você começa a, olha, Deus mandou fazer uma circuncisão, em sinal da aliança, você é filho da aliança, está na fé aqui. Ô pai, peraí, aí já é muito radical. Esse negócio de fé, participar de um culto, vir um momento devocional dentro de casa, ainda vai. Mas vir aqui interferir nos meus Países Baixos, por causa de uma prática religiosa que você recebeu aí, é diferente. O fato de que naquele dia Abraão e Ismael participaram da circuncisão juntos, é um forte fator para sugerir de que ele estava sim tomando parte do curso natural da educação como filho de Abraão, que era filho da aliança, ele foi circuncidado. Mas esse jovem não era aquele que Deus havia escolhido para trazer o descendente, o Salvador. E havia sim um potencial conflito aqui. Por direito, por ser o mais velho, ele poderia reivindicar a primogenitura. Mas Deus estava preparando um povo para trazer o Messias, que seria através de Isaac. Aquilo pesou no coração de Abraão, porque ele soube que fazia sentido aquela argumentação de Sara. O texto sagrado nos diz isso. E isso pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Despediu meu filho, eu o eduquei, eu o vi crescer, eu vejo meus traços nele, ensinei a fazer oração, a adorar junto, a se tornar um homem, a caçar, a cuidar de ovelhas. Eu ensinei, agora eu vou despedir. E aí Deus fala com Abraão no verso número 12. E diz: Abraão, não te pareça isso mal ou injusto por causa do moço ou por causa da serva. Atende a Sara. Porque a promessa é através de Isaac. E há um conflito aí, de fato. Mas preste atenção, Abraão. Deus dizendo para Abraão: do filho da serva, eu farei uma grande nação. Gente, preste atenção nisso aqui. Quem fez de Ismael uma grande nação? Foi o erro de Abraão? Foi o capeta? Ou foi um acidente histórico? Nenhum. Foi Deus. Deus consola Abraão naquele momento e dizer: eu, o Senhor, estou dizendo, eu farei de Ismael uma grande nação. Ele consola Abraão com esta fala ativa da parte de Deus, por ser ele também o teu descendente. Ele é filho da aliança e ele vai herdar a bênção da aliança com ele. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ele ser o teu descendente. Abraão se levantou de madrugada, tomou um pão, um odre de água, pôs nas costas de Agar, deu o menino e a despediu. E aqui, irmãos, tem uma das cenas que quando eu leio, sempre mexe com o meu coração. O verso final diz que, a parte final do verso 14 diz que ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Preste atenção aqui. Agar e o filho de Abraão, Ismael, errantes pelo deserto de Berseba. Isso marcou de forma profunda a alma desse povo. Um povo errante, um povo orgulhoso de uma ascendência de um pai que o despediu e que agora está distante. A projeção disso para a fé muçulmana é direta. Nós somos filhos de Abraão, através de Agar. Deus é o nosso protetor, mas é um Deus distante, com quem você não tem acesso, nem relacionamento pessoal, mas é o seu Deus, percebe? Este povo que não encontrou uma identidade clara, um lugar para chamar de seu, uma casa, e esta casa é nos oferecida no Evangelho, quando Jesus diz: não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês também. Não há um ambiente de casa no Islã, porque Deus não é pai no Islã. A referência do pai é o pai da honra, mas não do relacionamento, que o despediu. Isso marca. E neste ponto, a mensagem do Evangelho é a mensagem do conforto e do convite dos filhos de Abraão para voltarem para a casa do verdadeiro pai. Não simplesmente daquele pai geneticamente falando, mas do pai das luzes, em quem não há sombra de variação alguma.
daquele que acolhe como seus filhos todos os que recebem o descendente, Jesus. É acolhido na casa do Pai. Sai Agar e Ismael errantes pelo deserto. Estão no deserto novamente. A água acabou. A condição de sobrevivência está difícil. Sara olha aquela situação e não aguenta ver e diz: nós vamos morrer aqui nesse deserto. E eu não vou aguentar ver o meu filho desfalecendo diante dos meus olhos. E se retira à distância de um tiro de arco, 100 metros aproximadamente, para chorar. Disse: eu não quero ver esta cena. Levantou a voz e chorou. Nós que somos pais sabemos do peso da responsabilidade que vem sobre os nossos ombros para com os nossos filhos. Quem é pai que não pode testemunhar de noites de lágrimas e de choro pelos filhos quando eles estavam doentes, ou quando fizeram alguma coisa errada, que não trilharam os melhores caminhos, nem fizeram as melhores decisões? Quantas vezes nós não sentimos o peso da preocupação da vida e nós escondemos isso dos nossos filhos porque não queríamos demonstrar nossa fraqueza diante deles, mas procuramos um lugar isolado para chorar, simplesmente para derramar nossa alma, como fez Agar. Sabe o que é mais interessante nisso? É que novamente Deus aparece para Agar. Para quantas pessoas Deus em teofania se manifestou, não uma, mas 2 vezes na Bíblia? Quantas vezes? Para quantas mulheres Deus fez isso? Agar, Ele fez. Deus aparece na vida de Agar novamente. Diz o texto que ele ouviu a voz do menino e o anjo do Senhor chamou Agar e disse: o que é que você tem, Agar? Não tema. Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Se levante. Levante o rapaz, segure-o pela mão. Eu, novamente, o Senhor disse, farei dele um grande povo. Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. E o verso 20 é ainda mais contundente, quando diz: Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E aqui nasce a nação ismaelita, ou os povos ismaelitas. Meu querido, minha querida, presta atenção aqui. Nós temos que nos livrar dessa visão preconceituosa e caricata com relação aos ismaelitas e aos árabes. Isso não é o espírito do Evangelho, não é o conteúdo da palavra de Deus. Isso é uma visão preconceituosa que esconde uma covardia e um medo pecaminoso. Eu não sei, como nenhum de nós que aqui está sabe a resposta por que Deus decidiu preservar, escolher e multiplicar este povo e o tem mantido sob custódia da ignorância até os dias de hoje. Mas é exatamente isso que o texto sagrado está dizendo. Não é um acidente, não é uma explosão demográfica alheia à vontade de Deus. Eu não sei quanto ao tempo do futuro, mas o meu coração se enche de esperança de que, no cumprimento do espalhar do reino de Deus, há de chegar o tempo dos povos ismaelitas. Talvez algumas das conversões que tenham ocorrido hoje, sem precedentes históricos, sejam sinais de que esse tempo está chegando. Talvez essa diáspora do povo árabe pelo mundo afora, em lugares que eles podem ouvir o Evangelho, seja mais um indício de que isso está chegando. Mas indiscutivelmente isso já começou a acontecer com o advento de Cristo Jesus, pois no dia de Pentecostes, quando Pedro prega o Evangelho, nos diz que antes, ao ouvirem a glória de Deus sendo proclamada por ocasião daquela manifestação idiomáticas de Atos 2, havia entre os tantos arábios lá presentes. Há uma igreja, não apenas uma, há igrejas cristãs entre árabes presentes até os dias de hoje. Nós temos pouco conhecimento, mas a mesma geração que trouxe Simonton para o Brasil, mandou um dos mais brilhantes missionários da velha Princeton, reverendo Van Dyke, para o Oriente.
e este homem foi responsável pela tradução da Bíblia para o árabe, usada até os dias de hoje, a versão do reverendo Van Dyck. Surgiu igreja presbiteriana no Egito, a maior do Oriente Médio, no Iraque, na Síria e no Líbano, uma mesma denominação, e eu tive a oportunidade de conhecer. Falando só do presbiteriano, que eu conheço um pouco mais, mas isso tem as outras também. Igrejas antigas que lá estão. Nós não podemos olhar para um povo e dizer, esse povo é vaso para desonra, filho do capeta, besta selvagem, que tem que ser destruído. Nós temos que nos lembrar que é aquele mesmo que separou vasos para honra e vasos para desonra, é aquele que fez aqueles que não eram seu povo, povo seu. E aqueles que antes não conheciam, gente que o conhece. E com isso, eu gostaria de lhe chamar, fechando essa parte da reflexão bíblica, a nós termos um outro olhar para o Oriente, e especificamente para o Islã. Nós temos muito o que entender a partir disso daqui. Vejam agora este povo, que seguiu e se constituiu como um povo ismaelita, dividido em tribos, tensos, conflitos entre si. Eles olham para aquela linhagem paralela, a de Isaac, e veem aquela linhagem produzindo profetas. Um, outro, e outro, e outro. Sendo levado cativo, voltando. Mais um outro, especial, Jesus, que eles reconhecem como tal, como profeta e especial, de nascer da virgem, que vai voltar, que vai julgar o mundo. Tudo isso o islamismo acredita. E depois, um dos seus filhos, no meio do deserto, aconselhado por um parente bispo, é visitado por um ser sobrenatural, que ele não sabe quem é, e este homem chega a dizer, eu acho que isso é um anjo. Gabriel devia estar com uma crise esquizofrênica lá, porque tentou sufocar Maomé na caverna 2 vezes, né? Então, o anjo teve um surto, né? Surtei, cansei de ser anjo, né? Um lado mal aqui e tal, e tentou, então, é um anjo, ouve o que ele tem para dizer. E esse homem começa a proclamar agora palavras, supostamente vindo da parte de Deus. Né? Segundo crê o Islã, sabemos que não, porque a revelação encerra com a Escritura Sagrada e por aí vai. Só que olha o poder desta mensagem. A descendência de Ismael diz, finalmente nós temos também um profeta. Deus também fala conosco. E fala na nossa língua. E esta mensagem proclamada teve um poder tal de unificação daquelas tribos, porque uma coisa une esse povo todo, é a fé muçulmana. As diferenças étnicas, culturais, econômicas, e existem, não são poucos, os conflitos, inclusive bélicos, de poderio, a guerra agora, lá na Síria, é um exemplo disso. Só é superado por um único fator extremamente forte, que é da unidade, da irmandade islâmica, numa única comunidade universal, chamada Ummah. E o que nós fazemos diante de tudo isso? Fazemos de conta que não temos nada a ver com essa história? Ou nós atendemos à ordem de Cristo Jesus e dizemos para Ele, há uma casa preparada, há um Pai que chama de volta. Os verdadeiros filhos de Abraão não são propriamente os do sangue, mas são os da fé. A bênção que vocês não experimentaram como ismaelitas e que Deus encaminhou através de Isaac, está acessível a vocês hoje, pela fé em Jesus, que vocês reconhecem como profeta, mas que foi mais do que profeta, foi o Messias, o Filho de Deus, que veio chamar para sentar na mesa como filhos, não só a descendência de Isaac, mas todas as descendências que creem nele. Que Deus nos ajude, queridos, a termos o nosso coração voltado e darmos a nossa contribuição para a evangelização desses povos. Vamos orar ao Senhor Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra,
por esse tremendo desafio que é levar a fé e o evangelho ao povo muçulmano, Senhor, que tem na sua religião um chamado a uma submissão, mas não tem um conhecimento que só pelo teu evangelho é possível o pecador ter, de acolhimento, perdão, adoção espiritual. Em nome de Jesus pedimos que tu nos abençoes e nos dê a tua graça. Amém.